Olá, estudante, você que está se preparando aí para o Exame Nacional do Ensino Médio. Estamos juntos aqui em mais um encontro em que nós vamos continuar a falar sobre o Enem, a falar aí sobre tudo que diz respeito ao Enem, ligado aos textos, ligado à literatura, ligado à produção da redação. Para você que não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade. Sou professor de língua portuguesa, pertencente aí à área do conhecimento de linguagens e suas tecnologias. E hoje eu vou falar com vocês sobre o texto no exame. Portanto, nós iremos identificar as variadas formas de textos que aparecem no Enem. Galera, é muito importante a gente, antes de chegar neste ponto de falar dos textos no Enem, relembrarmos a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Eu falei isso com vocês já e é importante, se você não assistiu essa aula, retome este conteúdo para que você consiga acompanhar a gente ao longo aí deste ano, tá bom? De qualquer forma, eu vou relembrar. Por quê? Existe uma diferença crucial entre tipos textuais e entre gêneros textuais. Os tipos textuais a gente vai achar aí com o nome de também tipologias textuais e os gêneros textuais a gente acha com o nome também de gêneros do discurso ou gêneros discursivos, tá bom? Os tipos textuais, eles têm algumas características específicas, que é o fato de eles serem fixos e de eles serem finitos, ou seja, tem como contar os tipos textuais. Nós trabalhamos com a ideia de 5 tipos, tá bom? Que são eles: o narrativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo e o dissertativo argumentativo, que é o prestigiado no Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Esses tipos textuais, eles vão estabelecer aí o objetivo, a função, a predominância de um determinado texto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em textos literários, um poema, um conto. O conto, ele vai ter a predominância de um tipo textual narrativo. Por quê? O narrativo, ele tem a função de narrar, ele tem a função de contar um fato. E é justamente isso que ocorre no conto. O conto vai contar, vai narrar um fato, uma situação, uma história, tá bom? Já os gêneros textuais, eles são diferentes dos tipos, por quê? Os gêneros textuais, eles são infinitos e eles são flexíveis. Então, enquanto os tipos são finitos e fixos, não mudam, os gêneros textuais são infinitos e flexíveis, ou seja, eles mudam. E essa mudança dos gêneros textuais, ela é estabelecida justamente por um fato muito importante. Os gêneros textuais, eles vão nascer, eles vão morrer e eles vão se alterar de acordo com uma demanda social. Então, por isso que eles são flexíveis, porque a sociedade é flexível. A sociedade não vai mudando. Pergunta aí a sua mãe, seu pai, sua avó, alguém que seja mais velho do que você. Pergunta essa pessoa aí como que era o mundo na época que essa pessoa era adolescente, como que é o mundo hoje. Existe muita alteração. Você mesmo que tem aí seus 16, 17, 18 anos, percebe que o mundo quando você era criança, a sociedade quando você era criança é diferente da de hoje. Isso demonstra que a sociedade muda. E os gêneros textuais, a função deles é servir a sociedade. Se a sociedade muda, o gênero textual também vai mudar, tá bom? Então, é importante nós termos essas diferenças bem fixas em nossa cabeça para que a gente possa entender quando o professor falar de tipo textual, quando o professor falar de gênero textual, tá bom? O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele é composto totalmente por textos. Texto verbal, texto não verbal, números. Números, professor? Sim, gente. Números também é texto. Como não? Se tem lá a pergunta, sua idade, qual a sua idade? Você responde lá, só 17. Esse número aí não é um texto, ele não está passando uma informação, ele não tem um sentido? Os números também vão estabelecer a ideia de textos, tá bom?
Existem alguns que não damos tanta importância, embora sejam essenciais para a prova. Então, presta atenção. A aula de hoje não é uma aula exclusivamente sobre a redação do Enem. A aula de hoje é para que você perceba a presença de textos na totalidade da prova. E que existem textos dentro da prova que são essenciais para que você seja avaliado. Quer um exemplo? Vamos para o próximo slide. Olha só. O primeiro que eu quero destacar é a capa. Gente, o povo nem fala da capa, nem olha para a capa. Mas a capa, ela é essencial para que você faça uma boa prova. E para que você, principalmente, seja avaliado, para que você seja avaliada. Por quê? Tem algumas informações, por exemplo, olha, essa primeira informação aqui em cima. Atenção! Transcreva no espaço apropriado do seu cartão resposta, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase: nos vasos onde em vão trabalha a lima. Gente, olha que informação crucial aqui. Tem muita gente que faz a prova toda, estudou o ano inteiro, foi super bem na prova. Só que não é avaliado por quê? Esqueceu de obedecer este comando. Chegou lá, na parte apropriada do cartão resposta, não transcreveu essa frase lá. E aí, isso vai impossibilitar o seu texto e a sua prova de ser corrigida. Perceba então que, além disso, existem outras instruções muito importantes dentro deste texto aqui. Então, ele vai falar da organização do número de questões, né? Da organização do caderno. Ele vai falar aqui que é sua responsabilidade conferir a quantidade de questões, a ordem das questões, porque pode haver, por exemplo, um problema de impressão e faltou uma página na sua prova, imagina. Ele vai falar aqui da questão relativa ao tempo, das questões, né, do fato das questões objetivas apresentar 5 opções. Você chega lá, tem 4 opções, tem um erro de impressão. Ou você fica em dúvida, não, tô achando que a A e a B tá certa, não tem como uma delas estar errada. Com muita dúvida, será que eu posso marcar as duas? Aqui fala, olha, apenas uma responde corretamente a questão. Então, gente, essa capa, ela vai trazer uma série de informações importantíssimas para a sua prova, tá bom? Desobedecer alguma dessas regras, dessas instruções, pode te impedir de ter uma nota, porque o seu caderno não será corrigido. Então, o primeiro texto que você deve ficar atento dentro da prova é a capa. Presta atenção, uma dica. Sempre resolva as questões burocráticas antes de começar a prova. Tem que transcrever a frase? Já vai lá no cartão resposta, transcreva essa frase, assine onde tem que assinar, faça o que tiver que fazer nessas questões burocráticas, sabe? E aí depois você vai para a prova. Porque, gente, o tempo passa e aqui, olha, no caderno fala inclusive do tempo que vocês têm. Então, é importante que vocês leiam tudo, tá bom? E aí, você chega lá, o tempo passou, está faltando meia hora, você está colorindo bolinha lá de gabarito. Nossa, Deus, esqueci de assinar. E aí, às vezes, o tempo acaba, você não assinou, não vai ter a prova corrigida, tá? Primeiro texto, então, que eu devo me atentar é a capa do caderno. Aqui, estou colocando o exemplo do caderno azul, mas existem outras cores também, tá bom? Depois, obviamente, as questões. E as questões do Enem, elas vão ser estruturadas utilizando diversas variadas formas de textos. Então, a gente tem aqui, nessa questão 19, da prova de linguagens, um exemplo, né, isso aqui é do Enem passado, do Enem 2021. Um exemplo de questão que vai utilizar 2 textos, olha. Se tem o texto 1, gente, é porque vai ter o 2, é porque vai ter o 3, tá? Então, a gente tem aqui o texto 1, que é um texto
totalmente verbal, é um texto que vai utilizar-se, então, das palavras para a sua comunicação, para a sua expressão. E nós temos também o texto 2, que o texto 2 é um texto híbrido. O que é aquele texto híbrido, gente? O que é a linguagem híbrida? É aquele texto que vai utilizar de imagens e que vai utilizar da linguagem verbal. Então, ele vai utilizar tanto a linguagem não verbal, estabelecida pelas figuras, pelas imagens, pelas fotos, quanto a linguagem verbal, que vai ser feita por meio das palavras, tá bom? Perceba, então, que só nessa questão já tem duas formas diferentes de se ter um texto. A verbal e a híbrida, tá bom? E aí, gente, algo muito importante é o enunciado, tá? Então, por exemplo, de acordo com as características apresentadas nos textos, depreende-se que o bullying nas aulas de educação física escolar tem sido resultantes das... E aí virão as opções, tá bom? Vejam, gente, que um texto depende do outro. Você precisa de ler o texto 1. Você precisa de ler o texto 2, interpretar os dois, comparar esses dois textos, porque a questão vai te pedir uma resposta com base nesses dois textos, tá bom? Vamos continuar. Aqui a gente já tem, olha, outra formação. A gente está na questão 118 da prova de Ciências da Natureza, se eu não me engano. E aí, gente, eu não vou nem ler a questão, nem tentar pensar, porque eu não vou ousar tentar entender isso aqui, tá, gente? Que eu e as exatas e as ciências da natureza, a gente não tem muita relação não, tá? Eu sou lá da humanas mesmo. Mas o que eu quero trazer para vocês? A estrutura do texto. Como que os textos estão 100% presentes também nas provas que fogem das linguagens, que fogem das ciências humanas. As provas de ciências da natureza e de matemática são 100% elaboradas por meio de textos. E que você também precisa de desenvolver habilidades para interpretar esses textos. Então, a gente tem uma parte por meio do texto verbal, tá bom? E a gente tem aqui, olha, os gráficos. Os gráficos, gente, eles são gêneros textuais. E são gêneros textuais que são, assim, de imenso valor para a prova do Enem. Porque eles estão presentes na prova inteira. Eles estão presentes lá na proposta de redação. Eles estão presentes nas provas na prova de ciências da natureza, na prova de matemática, até mesmo lá nas provas de humanas e linguagens. Eles vão estar presentes. Então, é muito importante você, ao longo desse ano, desenvolver a habilidade de interpretação de gráficos. Porque ler e interpretar um gráfico não é do mesmo jeito que você lê e interpreta esse texto aqui. Obviamente, haverá diferenças. Você tem que saber essa leitura, né? Tem que saber as leituras que estão na vertical e na horizontal, os traçados, o que significa. Tudo isso é uma habilidade que precisa de ser desenvolvida para a leitura de um texto específico pertencente ao gênero gráfico, tá bom? E aí, gente, óbvio que nós temos a proposta de redação. Então, nós vimos a capa, nós vimos também a estrutura das questões, né, a presença dos textos e de textos diferentes em questões. E aí a gente chega na proposta de redação. Mais uma vez, eu quero enfatizar a importância da leitura das instruções para a redação. Ah, professor, eu já fiz Enem 2, 3 vezes, eu já estou cansado de estudar para Enem, já estou cansado de fazer esse texto, já sei isso aqui de cor. Beleza, gente, isso é muito válido. Mas por que que mesmo assim é importante você ler as instruções? Porque elas podem mudar de um ano para o outro, entendeu? O Enem não tem uma obrigatoriedade de seguir do mesmo jeitinho, do mesmo padrãozinho, todos os anos. E aí, do ano passado para esse ano, por exemplo, o INEP, né, que é quem organiza a prova,
pode entender que essas instruções aqui já não são válidas mais, que 30 linhas já não é o suficiente. Então, eu vou fazer um texto que tem que ter, colocar como instrução que tem que ter pelo menos 35 linhas. Entendem? Essas instruções podem mudar. Hoje não é obrigatório, por exemplo, a presença de título no texto do Enem. Mas o INEP esse ano pode colocar como obrigatório. E se você não lê a instrução? Você vai ter problemas, você pode perder pontos ou até zerar a sua redação, se você ir contra alguma instrução. Então, a gente tem a instrução e temos os textos, né? Os textos que a gente chama de motivadores, que são aqueles textos que vão motivar, que vão inspirar você a escrever a sua redação, tá bom? Percebam que, então, a gente tem o texto 1, nós temos o texto 3, que são textos 100% verbais, tá bom? Textos, então, que vão utilizar de palavras para a sua expressão. A gente tem o texto 3, que vai utilizar... Desculpa, gente, o texto 2, tá? Então, a gente tem o texto 2, que vai utilizar tanto da linguagem verbal, como este mapa aqui da invisibilidade. Texto híbrido, tá bom? E aí você também precisa de criar, de desenvolver a habilidade de fazer a leitura de textos como este aqui também, que a gente poderia chamá-lo, por exemplo, de um infográfico, tá bom? E aí a gente tem o texto 4, que também é um texto híbrido e que vai trazer um gênero, né? O gênero pertencente à esfera da propaganda, tá? Que também precisa de ter uma certa habilidade, afinal de contas, o texto verbal une-se ao texto não verbal, tá bom? Continuando então, galera. E aí, a proposta de redação em si. A partir da leitura dos textos e com base nos seus conhecimentos, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema tal. Selecione, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Aqui, gente, tem informações valiosíssimas, importantíssimas para a escrita do seu texto, que também deve ser lido na totalidade. O pessoal foca só nisso aqui, ó. Eles vão lá e lê só isso aqui, que é o tema. E aí esquece do resto. Não, leia tudo, tá bom? A proposta de redação, porém, gente, nós vamos falar especificamente dela ao longo das nossas aulas, tá bom? Estes textos que vimos existem ainda muitos outros, são aqueles que compõem a prova. Além deles, ainda há o texto que você precisa de produzir. Uma redação dissertativa argumentativa, na modalidade padrão da língua portuguesa, que tenha proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, a prova, ela é composta por textos escritos, textos que vão pertencer a diversos gêneros. Então, a gente tem lá as instruções, a gente tem as questões, a gente tem os enunciados das questões. E aí nós vamos ter textos verbais, textos não verbais, textos híbridos. Nós vamos ter textos que pertencem ao gênero do infográfico. Vamos ter textos que pertencem ao gênero do gráfico, tá? Diversos textos e nas suas mais variadas formas, tá bom? E além disso, você precisa de produzir o seu próprio texto. O texto que vai ser avaliado na prova dissertativa, tá bom? Que é um texto que precisa de ser dissertativo argumentativo, precisa de estar estabelecido na forma padrão da língua, precisa obrigatoriamente de apresentar uma proposta de intervenção. Isso é, inclusive, o que diferencia o texto do Enem, porque o tipo dissertativo argumentativo não necessariamente exige uma proposta, mas o Enem exige essa proposta. E não é uma proposta qualquer, é uma proposta que respeite os direitos humanos. Quanto a isso aqui, não precisa ficar desesperado, não precisa de ficar desesperada, tá bom? Nós vamos trabalhar
de forma bem minuciosa cada uma dessas questões ao longo do ano. Beleza, galera? Bom, na aula de hoje, então, nós identificamos as variadas formas de textos que aparecem no Enem. Essas são as referências que eu utilizei e eu quero agradecer a você pela sua presença e até o nosso próximo encontro.